Olá a todos, professor Júlio aqui. Nessa aula vamos falar um pouco aí sobre o Excel, né? A gente está entrando aí num novo módulo. Eu vou falar algumas coisas básicas aí para vocês sobre o Excel. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender, né, é como abrir o Excel, né? Da mesma forma que o Word, né, a gente pode vir aqui em menu iniciar, e aqui a gente vai procurar o E, né? Excel começa com E, então a gente procura aqui. Posso clicar duas vezes aqui e abrir, ou então aqui, como eu falei para vocês, a nossa facilidade, né? Na barra de busca, digitar aqui Excel. Notem que apareceu aqui, né? Eu posso abrir por aqui e posso abrir clicando duas vezes aqui. Eu vou clicar duas vezes aqui. Notem que o Excel já está carregando. Então aqui no Excel, aqui na nossa tela de boas-vindas, a gente tem aqui algumas opções. A gente tem uma pasta de trabalho em branco. Todo documento que a gente tem, quando a gente abre um novo documento, a gente chama de pasta. Então isso aqui é uma pasta de trabalho do Excel, uma pasta em branco. A gente tem aqui a opção de fazer tutorial de fórmula, tutorial de tabela, tutorial para os gráficos de pizza, tutorial para o gráfico sazonal e mais modelos. A gente tem vários modelos aí. A gente tem aqui o orçamento pessoal, calendário ilustrado. Então todos esses documentos aqui eles já estão prontos, né, para a gente utilizar. Inventário doméstico, lista de estoque, agenda de tarefa diária. Então todos esses documentos a gente pode carregar ali já prontos e só fazer as alterações aí. Mas como a gente está iniciando, nós vamos ver uma pasta de trabalho em branco. Clica duas vezes e ele vai abrir para mim aqui. O Excel tem algumas coisas bem parecidas aí com o Word, né? Então a gente tem aqui a barra de menus, né? Aí tem arquivos, página inicial, inserir, layout, fórmulas, dados, revisão, exibir, ajuda. É bem parecido com do Word aí. Tem algumas coisas que mudam aqui, fórmula, né? Dados, revisões, mas muita coisa bem parecida. A gente tem aqui a nossa área de transferência, que vocês já conhecem. A gente tem nossa área de fonte também, que vocês já conhecem. Aqui, o que é novo, alinhar em cima, alinhar no meio e alinhar embaixo. Então, além dessas opções de texto aqui, a gente tem esses alinhamentos aqui no meio da célula. E aqui a gente tem a orientação. A gente pode girar, né, o texto dentro da célula. Aqui a gente tem quebra de texto automático, que é para a gente poder continuar escrevendo dentro de uma célula. E aqui mesclar e centralizar aqui também é bem utilizado. Aqui em números, né, nós temos aqui formato de número de contabilização. Aqui a gente pode mudar se a gente quer colocar euro, se a gente quer português Brasil, inglês Estados Unidos, qual é a moeda que a gente quer. Aqui a gente tem porcentagem, separador de milhares, aumentar casas decimais e diminuir casas decimais. Isso aqui a gente usa muito quando vai fazer uma planilha, né, com números, tá? Formatação condicional, formatação com tabela, estilo de célula. Aqui a gente tem como inserir, excluir, né, células, formatar células. Aqui é para adicionar um cálculo automático. Aqui é para continuar um padrão, né? Caso a gente fizer uma fórmula aqui, a gente pode simplesmente clicar aqui, segurar e baixar, né? Que ele vai repetir, ou a gente pode utilizar aqui esse botão. Aqui para excluir tudo que tem dentro da célula, né? Classificar e filtrar, organizar os dados, facilitar a análise e localizar e selecionar. Como a gente vai estudar o básico, a gente vai ver o que for necessário conforme for passando a aula. Então, uma das coisas importantes que a gente tem que saber, né? Cada quadradinho desse a gente chama de célula. E a célula, por sua vez, ela tem endereço. Então, quando a gente clica nessa célula aqui, a gente fala que essa daqui é a célula A1, né? Porque ela está na primeira linha, na coluna A. Então, é A1. Aqui é A2, A3. Aqui nessa barra, a gente tem aqui a caixa de nome, né? Então, a gente pode averiguar isso clicando aqui, ó. Então, aqui é A1. Então, A1. Aqui é B2.
e assim sucessivamente. Lá vai mostrar, ó, B5, H12, viram? Essa aqui chama aqui barra de fórmula. Então tudo que a gente digitar aqui dentro da tabela vai aparecer aqui em cima. Isso aqui, como eu disse para vocês, é uma pasta, né? Aqui está uma pasta. Isso aqui é uma pasta de trabalho. Aqui a gente tem, dentro dessa pasta a gente tem uma planilha, mas a gente pode criar aqui, ó, outras planilhas. Então eu clicando em mais, ele vai criando mais planilhas. Então dentro da minha pasta eu posso ter várias planilhas. Aqui eu posso fazer contas aqui dentro. Sempre que eu for fazer uma operação matemática, eu tenho que colocar primeiro o igual, tá? Igual a 1 mais 5. Eu dou um Enter, resultado que ele me dá é 6. Aí eu clico de volta aqui, clicando aqui de volta, vejam que ele mostra aqui para mim o que foi que eu fiz aqui, para me chegar no resultado 6. Aqui, se eu quiser igual 5 menos 3, é 2. Aqui, 3. No caso da multiplicação, a gente usa o asterisco, tá? Aqui, igual 3 vezes 7 igual a 21. E a divisão é a contrabarra. Então, 15 dividido por 5 igual a 3. Tá? Então, assim, a gente consegue fazer essas operações, tá? A questão da fonte que a gente tem que é bem parecido, né, com o Word. Se quiser aumentar aqui, a gente tem aqui as opções de borda, né? Então, se eu quiser uma tabela toda dividida, né, então eu seleciono aqui, ó, todas as bordas, né? Então aqui eu já tenho uma planilha. Então é isso aí, pessoal, isso é o básico. Espero que tenham entendido. Era isso que eu tinha para passar para vocês agora. Valeu, fui!